Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pelas redes sociais, que fiquem à vontade para colocar a sua água para receber o remedinho necessário da noite de hoje. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. De tudo um pouco, que você tenha de tudo um pouco, sensibilidade para não ficar indiferente diante das belezas da vida, coragem para colocar a timidez de lado e poder realizar o que tem vontade, solidariedade para não ficar neutro diante do sofrimento da humanidade, bondade para não desviar os olhos de quem te pede uma ajuda, tranquilidade para quando chegar o fim do dia, poder deitar e dormir o sono dos anjos, alegria para você distribuí-la, colocando um sorriso no rosto de alguém, humildade para você reconhecer aquilo que você não é, amor próprio para você perceber as suas qualidades e gostar do que vê por dentro, fé para te guiar, te sustentar e te manter de pé, sinceridade para você ser verdadeiro com você e com os outros e viver melhor, felicidade para você descobri-la dentro de você e doá-la a quem precisar, amizade para você descobrir que quem tem um amigo tem um tesouro, esperança para fazer você acreditar na vida e se sentir uma eterna criança, sabedoria para entender que só o bem existe, o resto é ilusão, desejos para alimentar o seu corpo dando prazer ao seu espírito, sonhos para poder todos os dias alimentar a sua alma, amor para você ter alguém para amar e sentir-se amado, para você desejar tocar uma estrela, sorrir para a lua, sentir que a vida é bela andando pela rua, para você descobrir que existe um sol dentro de você, para você se sentir feliz a cada amanhecer e saber que o amor é a razão maior para viver. Mas se você não tiver um amor, que nunca deixe morrer em você a procura e o desejo de encontrá-lo. Tenha de tudo um pouco e seja feliz. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Karina. E logo após a explanação do Evangelho, a reflexão com a nossa irmã Débora. Que Deus envolva cada um de nós com muita luz e energia positiva. O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 2. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião na qual não acredita do fundo de sua alma, fazendo isso apenas por respeito aos demais e para não escandalizar os que pensam de outro modo? Nesse caso, como em tantas outras coisas, o que vale é a intenção. Aquele que respeita as crenças alheias não procede mal. Aquele que as ridiculariza falta com a caridade. Mas quem pratica uma religião por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Deus não se agrada daqueles que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. Pergunta 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo ocorre quando se reúnem para adorar a Deus. Entretanto, isso não significa que a adoração particular seja menos valiosa, porque cada um pode adorar a Deus apenas pensando nele.
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja fortalecendo os nossos corações e iluminando os nossos pensamentos. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que de alguma maneira toca a todos nós, que é a esperança em tempos de crise. Porque falarmos de esperança é fácil quando está tudo bem. Quando a nossa saúde está equilibrada, quando a família está em harmonia, quando o trabalho está dando certo e quando os planos estão saindo como nós imaginamos. Mas e quando a nossa vida começa a sair fora do prumo? Quando chegam as dificuldades financeiras, quando chegam os problemas familiares, as perdas, as decepções, as enfermidades e aquelas mudanças que nós não esperávamos, nem sequer imaginávamos que estariam passando naquele momento. E aí é justamente nesse momento que nós descobrimos o verdadeiro significado da palavra esperança. Muitas vezes, diante de uma dificuldade, a nossa primeira reação é pensarmos por que nós estamos passando por aquela dificuldade naquele momento. Por quê? Se nós fizemos o bem, se nós estamos sempre tentando melhorar, por que naquele momento nós estamos passando por aquela dificuldade? E quando é que vai acabar? Será que as coisas vão demorar a melhorar? Será que vamos continuar passando por aquele momento difícil? Porque o sofrimento, ele pode nos fazer enxergar apenas aquele momento que nós estamos passando. E quando nós estamos dentro da tempestade, nós temos muita dificuldade de acreditarmos que o céu novamente voltará a ficar azul em nossas vidas. Mas a doutrina espírita nos ensina uma visão muito maior, muito mais ampla da nossa existência. Porque nós não somos seres vivendo uma única experiência aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais em processo de aprendizado, em processo de evolução. E aquilo que hoje parece ser o fim de uma estrada, pode ser apenas uma mudança de caminho. Uma porta que se fecha hoje pode nos conduzir a uma experiência que ainda nós não conseguimos compreender. Uma perda pode nos ensinar sobre o desapego. E uma dificuldade pode nos despertar uma força que nós jamais conhecíamos que a gente poderia ter. E uma esperança pode desenvolver a nossa paciência. E uma crise pode nos ensinar a confiar mais em Deus. Por isso, quando acontece dificuldades, perdas, derrotas na nossa vida, não significa que nós estamos totalmente derrotados. Às vezes, esse período dessa crise é um período de transformação. E existe uma passagem muito conhecida no Evangelho, segundo o Espiritismo, no qual Jesus nos convida a confiar na providência divina. Mas confiarmos em Deus não significa esperar que Ele retire de nossas vidas todos os nossos problemas. Significa que nós devemos compreender que nós nunca estaremos sozinhos para enfrentá-los. E há uma diferença muito grande entre pedir. Quando a gente diz, meu Deus, tira essa dificuldade da minha vida, eu não quero vivenciar mais isso. E aí, a gente modificar e dizer, meu Deus, dê-me forças para atravessar essa dificuldade que eu estou enfrentando. Se nós observarmos bem, a primeira oração pode nascer no desespero,
como se a gente não tivesse mais chance de melhorar. E a segunda, ela nasce da nossa fé. Talvez Deus não retire imediatamente a tempestade, mas pode nos dar forças para atravessá-las. Talvez Ele não mude imediatamente as circunstâncias que nós estamos passando, mas Ele pode mudar a nossa maneira de encarar essas dificuldades. E muitas vezes é justamente essa transformação interior que permite que aquela situação exterior que nós estamos passando comece realmente a mudar. E é importante que nós compreendamos que ter esperança não significa ficar parado esperando que tudo se resolva sozinho. Não. A fé espírita, ela é uma fé ativa. Se nós estamos passando por dificuldades, seja qual for, nós precisamos buscar soluções. Se existe um problema familiar, por exemplo, nós precisamos conversar, nós precisamos perdoar, nós precisamos compreender e tentar, junto com a nossa família, reconstruir tudo aquilo que está se perdendo. E se nós estamos diante de uma dificuldade profissional, por exemplo, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar e procurar novas possibilidades. E se o nosso sofrimento é emocional, nós precisamos sim buscar ajuda, buscar acolhimento, buscar apoio. Porque a espiritualidade pode nos amparar sim, sempre, mas também ela espera de nós que a gente faça a nossa parte. Deus, Ele nos oferece recursos, oportunidades, pessoas e caminhos. Mas nós, diante disso, nós precisamos caminhar. É como alguém que pede a Deus uma direção, mas às vezes ele não sai do lugar. A espiritualidade, ela pode mostrar o caminho, mas somos nós que precisamos dar os passos. Existem pessoas que só descobrem a sua força quando são colocadas diante de grandes desafios, diante de grandes problemas. Porque é durante a dificuldade que nós percebemos o quanto somos capazes de resistir. Quantas e quantas vezes pensamos quando estamos passando por uma dificuldade: meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. E aí, depois de algum tempo, quando passa, a dificuldade se abranda, a gente, meu Deus, eu consegui. E aí, depois de algum tempo, percebemos que conseguimos sair daquela experiência mais maduros, mais fortes, mais conscientes e mais sensíveis à dor dos outros. Porque a dificuldade, quando ela é enfrentada com equilíbrio, pode produzir um grande crescimento espiritual. Não porque Deus tenha prazer em ver nós sofrer, não, mas porque a experiência pode transformar o nosso espírito. E talvez essa seja uma das grandes perguntas que devemos trazer diante de uma crise. Ao invés de perguntarmos por que nós estamos passando por aquilo, nós podemos perguntar: o que esta dificuldade está tentando me ensinar neste momento? O que de bom, mesmo diante de tanta dor, eu posso tirar? E essa mudança de pergunta transforma a nossa maneira de enxergarmos a vida. Porque nós vivemos em uma época que muitas vezes nós queremos respostas imediatas. Nós queremos se livrar daquele problema, daquela dificuldade rapidamente. Nós queremos resultados rápidos. Mas a vida espiritual trabalha em outro ritmo que não do nosso. Há sementes que precisam de tempo para germinar. Há feridas
que precisam de tempo para cicatrizar. E há situações que precisam amadurecer. Há respostas que nós só iremos compreender muito mais tarde. Porque Jesus nos ensinou que cada coisa tem o seu tempo. E isso também é esperança. Continuarmos acreditando, mesmo quando ainda nós não conseguimos enxergar um resultado. Porque a semente enterrada na terra parece estar desaparecida, mas ela está ali, trabalhando, crescendo silenciosamente. Talvez algumas coisas em nossas vidas estejam exatamente assim. Parece que nada está mudando, parece que nada está acontecendo. Mas lá nos bastidores da espiritualidade, da nossa existência, há sim transformações acontecendo. Talvez daqui alguém esteja aqui hoje passando por uma situação difícil, preocupado com a família, enfrentando dificuldades financeiras, enfrentando a dor de ter perdido um ente querido, ou esteja cansado da vida. Talvez esteja esboçando um sorriso por fora, mas carregando uma grande preocupação por dentro. E se esse for o caso de alguém aqui hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem. Não desistam. Não desistam de vocês, não desistam da família, não desistam de nada. Não permita que uma fase difícil faça vocês acreditarem que a vida perdeu o sentido. Ainda existem caminhos que vocês não conhecem. Pessoas que vocês ainda encontrarão, experiência que vocês ainda viverão e aprendizados que ainda terão. E principalmente, existe um Deus que conhece profundamente aquilo que carregamos dentro dos nossos corações. E quando não souber o que fazer, faça o próximo passo. Quando não puder resolver tudo, resolvam aquilo que estiver ao alcance de vocês. Quando estiverem cansados, desanimados, descanse, mas não desistam da caminhada. E quando vocês não conseguirem enxergar o futuro, confie em Deus e cuide do presente. Existe algo muito bonito na esperança e ela pode ser, sim, compartilhada. Às vezes uma pessoa ela precisa de uma grande solução. Ela precisa apenas ouvir. Ela apenas precisa ser acolhida. Dizer, olha, eu estou aqui para te apoiar. Você não está caminhando sozinho. Vai passar, continue, tenha fé. E quantas pessoas neste momento pode estar precisando de uma palavra nossa? Talvez a nossa missão hoje não seja resolver o problema de alguém, mas ajudá-lo a recuperar a esperança perdida. Aquela esperança necessária para continuarmos a nossa caminhada. E isso também é caridade. Porque muitas pessoas chegam aos centros espíritas procurando respostas, procurando soluções, mas muitas vezes encontram aqui algo muito maior, que é o acolhimento, que é uma prece, que é um amparo. E talvez possamos reunir a mensagem desta noite em 3 palavras principais, que é confiar, trabalhar e esperar. Confiar em Deus. Trabalhar para transformar aquilo que só depende de nós. E esperar com serenidade aquilo que ainda não está ao nosso alcance para resolvermos. Nós não precisamos entender tudo isso hoje. Não precisamos ter todas as respostas. Nós precisamos sim continuar a termos fé
e continuarmos a nossa caminhada. Porque muitas vezes a esperança não é enxergar a luz lá no finalzinho do túnel. Não. Às vezes a esperança é simplesmente acreditar que existe uma luz, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Meus irmãos, talvez a grande lição das crises não esteja apenas naquilo que elas nos fazem perder, mas aquilo que nos permitem descobrir dentro de nós o que realmente nós precisamos melhorar. Porque é justamente quando as certezas desaparecem que somos convidados a descobrir a força da nossa fé. E quando os nossos caminhos parecem fechados, nós devemos aprender a confiar em Deus. E quando não conseguimos enxergar o amanhã, nós precisamos lembrar que Deus já está lá. Talvez hoje aqui alguém esteja passando por uma tempestade silenciosa. Talvez esteja carregando uma preocupação que ninguém conhece, uma dor que ninguém vai conseguir explicar, ou uma pergunta para a qual ainda não encontrou a resposta. E se for esse o caso, não se desespere. Nem tudo aquilo que hoje parece um fim é de fato um fim. Algumas vezes, Deus permite que uma porta se feche porque nós precisamos aprender a caminhar por outro caminho. Algumas perdas nos ensinam a nos desapegar. Algumas esperas nos ensinam paciência. E algumas dores nos tornam mais sensíveis à dor do próximo. E algumas crises, embora não compreendamos, estamos vivendo, acabam se transformando em momentos decisivos de crescimento espiritual. Por isso, quando a nossa vida estiver escura, não pense que a luz deixou de existir nela. Talvez você apenas esteja atravessando uma parte do caminho e que lá no fundo, lá no final, você vai conseguir compreender, você vai conseguir enxergar. E quando não souber o que fazer, faça o que estiver naquele momento ao seu alcance. Ore, trabalhe, ame, perdoe e estenda a mão. Continue caminhando, mesmo diante das dificuldades. Porque nós não precisamos compreender todos os desígnios de Deus. Nós precisamos apenas lembrar que nós somos espíritos em aprendizado, vivendo uma experiência passageira, e que nenhuma tempestade é maior do que a força que Deus colocou dentro de cada um de nós. Talvez a pergunta não seja por que toda essa dificuldade está acontecendo comigo, talvez seja o que esta dificuldade está tentando transformar em mim, me transformar em uma pessoa melhor. E algum dia, quando nós olharmos lá atrás, nós iremos perceber que aquilo que nós chamávamos de dificuldades, de crise, foi também uma oportunidade de despertarmos, de amadurecermos e de nos aproximarmos de Deus. E, com certeza, nos tornarmos pessoas melhores. Então, meus irmãos, se hoje a vida estiver difícil, não desistam. Respirem, orem, confiem. A noite, ela pode ser longa, mas ela não é eterna. O inverno, ele pode parecer interminável, mas logo ali vem a primavera. E quando houver fé, haverá dentro de nós uma luz dizendo: ainda não terminou. Que essa luz permaneça em nossos corações, que Jesus nos fortaleça diante das dificuldades, das provas, e que a espiritualidade amiga nos ampare nos momentos de fragilidade
e que Deus nos conceda sempre a serenidade para aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar, coragem para transformarmos aquilo que está ao nosso alcance e muita fé para continuarmos caminhando quando ainda nós não conseguimos enxergar o caminho. Porque lá no final, talvez, a esperança não seja a certeza de que tudo acontecerá como nós desejamos em nossa vida. Esperança é a certeza de que aconteça o que acontecer, nunca estaremos sozinhos. Jesus está agarrando a nossa mão, está nos protegendo. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado e muita paz a todos, que tenhamos uma semana abençoada.